E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho A Bandeira do Elefante da Arara, O Encontro Fortuito, de Christopher Castensmith, roteiro, né? Arte de Carolina Milius e cores de Úrsula Dourada. Bom, esse quadrinho ele tem uma característica um tanto interessante, porque ele de fato é uma história de origem que não veio primeiro, né? Existem alguns contos que o Christopher escreveu sobre a bandeira do elefante da Arara, né? Que seria um grupo, né, expedicionar, né, de exploradores no Brasil ali pouco depois do descobrimento. E o que torna essas histórias diferentes é que esse grupo acaba encontrando um Brasil cheio de criaturas místicas, fantásticas. Então, não são apenas aquelas histórias com os clássicos desafios que você encontraria nessa época, né? Como doenças, animais selvagens, índios violentos, e sim, além disso, você pode colocar também magia e mitologia. E esses livros, eventualmente, junto com essa história, levaram ao desenvolvimento deste RPG de mesa, com o mesmo título, né? Bandeira do Elefante da Arara, que é um título, que é uma história muito interessante, muito bonito, mas não é o foco aqui, né? O foco é o quadrinho. O quadrinho, ele meio que conta a origem dessa dupla e tenta situar a gente um pouco dentro desse universo. Nele nós temos vários encontros fortuitos, mas o mais importante é o encontro do Oludara com Gerard. Gerard, eu não sei bem como pronunciar esses nomes. Esses dois são estrangeiros no Brasil. Um veio em busca de aventura, o outro veio forçado. E o encontro deles acaba sendo porque o Gerard tem muita vontade de participar de uma dessas bandeiras, né? Contudo, ele é impedido. E além de ser impedido, ele passa a correr o risco de ser preso. A única chance que ele tem de evitar isso é ele conseguir um volume de dinheiro imenso para que ele possa liberar o Oludara e talvez, eventualmente, criar sua própria bandeira. E spoiler, tá na capa, né? Então, a gente eventualmente descobre que o Oludara, que na África era filho também de um caçador dessas criaturas. Ele mesmo precisa enfrentar mais de uma criatura, embora a gente veja ele enfrentando uma em específico, que acaba sendo relacionada ao Boitatá no Brasil, assim, pela uma coisa que acontece, mas nada diretamente à história. Assim a gente tem conhece um pouco do passado do Oludara e tem uma pequena noção de como são as coisas nesse universo, né? Mas eu diria que aqui é onde você tem um momento bem complicado da história. Que é o seguinte. Esse é um universo fantástico. Embora ele seja uma representação do passado do Brasil, a gente está falando de um universo onde você tem a presença de diversas criaturas místicas, algo que é completamente conhecido e aceito pela população, no geral, mas que não parece causar nenhum impacto real na vida dessas pessoas. E ainda tem uma pequena coisa que me incomodou um pouco, que é o fato de que, embora a gente tenha uma boa noção da vida do Oludara e com o que aconteceu para ele chegar onde ele está, das coisas que ele conseguiu fazer, nós não temos nenhuma apresentação sobre o passado do Gerard, né? O que levou ele a chegar onde ele está. Apenas o que ele quer fazer no futuro. Não é uma maneira ruim de apresentar o personagem, mas eu acho um tanto quanto estranho que a gente tem bastante informação sobre o passado de um e nenhuma informação sobre o passado do outro, praticamente. Mas a gente tem a chance de ver como cada um lida com essas criaturas fantásticas. Então, assim, com relação ao roteiro, ele é relativamente rápido, né? Tem pouca ação, o foco desse quadrinho são conversas.
ele acontece em pouquíssimo tempo, né? Porque são, de acordo com o quadrinho, seria uma questão de alguns dias, mas a gente realmente não percebe. Parece que é como se fosse uma única tarde. E é como eu falei, no geral a gente tem. Eu tenho a impressão que a ideia desse quadrinho era ajudar a gente a se situar dentro desse universo, mas ele é tão restrito que nós não temos uma noção muito boa de como as coisas funcionam nessa versão do Brasil. A gente só sabe que, bom, as pessoas caçam criaturas fantásticas e, ao que tudo indica, armas comuns funcionam, né? Bom, a arte não é ruim, é interessante, embora realmente eu acho que faltou bastante da presença de mais ação. Os personagens são até divertidos de se conviver, mas é o que eu falo. Na minha opinião, embora seja uma história de apresentação, ela falha em apresentar. Você conhece muito pouco do que existe e o pouco que você conhece talvez falta um pouco de sentido, né? Porque realmente é muito engraçado como se você tirasse as criaturas fantásticas e colocasse ali algum outro tipo de desafio, como animais perigosos, talvez indígenas violentos, você teria basicamente o mesmo resultado, entendeu? Então, assim, é interessante para você conhecer esse universo, principalmente se você já tiver algum contato com os jogos, né? Mas eu acho que é uma história que talvez ela podia ter sido um pouquinho mais encorpada para ajudar a gente a realmente vislumbrar melhor esse universo. É isso.